Five Nights at Freddy's. Esse jogo já foi gigante, no nível de ser um dos jogos mais vistos do YouTube em sua época de lançamento. E ele sempre esteve em uma crescente. A cada novo jogo que era lançado, a franquia ficava mais e mais conhecida, fazendo youtubers ficarem gigantes na plataforma por conta do jogo. Que foi mais ou menos o mesmo caso que o Minecraft, que o jogo ajudou os youtubers a crescerem e os youtubers ajudaram o jogo a crescer. E logo de cara a FNAF já tinha uma grande comunidade cheia de teorias e de histórias da hora. E não foram só jogos, livros feitos pelo próprio criador do jogo, Scott Cawthon, também foram produzidos. E tinha até um filme que havia sido anunciado, que pelo visto nunca vai lançar, porque não sai nada desse projeto há um bom tempo. Ele já foi anunciado lá em 2017 e as últimas atualizações foram lá pela metade de 2021, mas não era nada demais. Mas enfim, depois de tantos anos de franquia, a FNAF finalmente decidiu dar aquela inovada, criando seus maiores projetos até agora, que sem dúvidas é o mais bem trabalhado, que seria o primeiro jogo de console da franquia, que é o Help Wanted. Esse jogo foi uma surpresa para todos os fãs, sendo considerado até por alguns o melhor jogo da franquia até agora. E ele iniciava um gancho para um novo jogo que já estava em desenvolvimento, que seria o tal do Security Breach, que seria o primeiro jogo de FNAF que o jogador poderia andar. E isso sempre foi um sonho de todo fã, tanto que existe um monte de fangames com esse propósito, como é o caso de The Joy of Creation, que é muito bom. Então o hype estava lá, no alto, imenso. Todo trailer que saía, a galera gritava de felicidade, pegava muitas visualizações, e eu tava junto com isso, porque eu sou muito fã. Eu tava contando os dias para o lançamento desse novo jogo. Então a data oficial saiu dia 16 de dezembro, perto do Natal, ou seja, daria pra eu comprar de presente, então tava perfeito. Mas daí então, finalmente, o dia chegou. E R$200. Sim, o jogo tava por R$200. Mas beleza, eu fui lá e comprei. Então comecei a jogar. Pera, por que o jogo tá a 30 FPS? Por que essa legenda tá tão grande? Por que tá tão bugado? Por que esse jumpscare não assusta? O jogo no final de tudo não era tão bom assim. E foi nesse momento que eu finalmente entendi aquela frase: às vezes o pouco é muito. Esse é completamente o caso desse Five Nights. O jogo sempre foi simples, tem um sistema simples, gráfico simples, mas mesmo assim ele conseguia divertir. E tinha algo por trás, ele conseguia ser bom. Security Breach tentou ser muito, tentou inovar, mas não saiu do lugar, sendo não só pra mim, mas pra muitos, o pior jogo da franquia toda. Mas por que esse jogo é tão odiado? Tá legal, eu acho que eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Se eu falei que os outros jogos, mesmo com gráficos ruins, conseguiam ser até jogáveis, porque pela proposta que o jogo tinha, os gráficos não necessariamente precisavam ser bons, já no caso do Security Breach é totalmente diferente. Além do jogo ser de console, ele é da nova geração, que é o PS5 e o Xbox Series S. Então ele precisava ser no mínimo bonitinho, mas ele é cheio de erro de textura e de renderização, e o seu principal problema em si é a falta da otimização para os consoles. Por exemplo, se eu ligar a RTX, ele não vai rodar. Nem se for num PC da NASA, ele vai ficar 30 FPS pra baixo porque ele não foi bem otimizado. No final o que temos é um jogo de terror que parece que é de um PS3 ao invés de um PS5. Até entendo que foi feito por uma empresa indie e tal, mas tipo, Help Wanted tava muito mais bonito do que isso, e olha que era um jogo de VR. Sim, de VR. Ok, na minha opinião, o pior erro foi a história. Ela até que é boa e se encaixa na franquia. O problema mesmo foi o jeito que apresentaram ela para nós. A gente passa por um monte de coisa para no final de tudo não ter feito nada. Por exemplo, a Vene é uma das coisas mais importantes da história desse jogo, e ela literalmente aparece por uns 30 minutos em um gameplay de quase 10 horas. E o William Afton, que só aparece em uma parte do jogo, e ele não aparece nem por 5 minutos, ele não faz tipo literalmente nada, é uma boss battle, e acho que sem dúvidas é a mais fácil. Uma coisa que eu acho elogiável, pelo menos, é a interação do personagem principal que você controla, o Gregory, com o Fred. Mas fora isso, o jogo deixa muito a desejar, principalmente para os fãs que estavam esperando muito do jogo.
FNAF sempre foi vendido como uma franquia de terror com um monte de jump scares. Esse sempre foi o chamariz da franquia. Só que no final de tudo, esse aqui era pra ser o jogo mais assustador e tenso da franquia. Não teve nem 3 cenas, sabe, tipo, real, que eu tomei um susto. As cenas que realmente dão medo se destacam muito. A cena do Moondrop lá naquele parquinho de diversões, ela é muito boa, mas o resto é fraco e tipo, não dá pra tomar susto com nada. Um bicho corria atrás de mim e eu não conseguia expressar nenhuma emoção, porque o jogo não conseguiu criar uma atmosfera boa o suficiente pra fazer o player entrar na história e ter medo de morrer. Mas como eu disse, tem poucas cenas que deram certo e foi até que legais. A do Moondrop e a dos endoesqueletos são bem legais, mas de resto é assustador o quão entediantes são. Esse jogo é muito bugado. Toda a cena, toda. Não tem nenhuma mesmo que não tenha um bug. É impossível não ter visto um bug nesse jogo. Parece que esse jogo foi totalmente feito às pressas, sem amor, sem carinho, sem cuidado. Nem parece que eles testaram o jogo antes de lançar, porque toda a cena tem um bug, até no começo, sabe? Bugs até que tem que reiniciar o jogo porque não dá mais pra jogar. Chega a ser irritante no nível Cyberpunk, mas pelo menos o Cyberpunk tem uma história boa, gráficos lindos e uma locação de cair o queixo, diferente de FNAF que só tem memes bons. Memes esses que zoam o quão esse jogo é ruim. Mas no final é isso, essa aqui é a sua minha opinião e se tu tem uma diferente, me fala aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Se vocês gostam desse tipo de vídeo analisando os jogos, me avise aqui nos comentários que eu trago mais. Pretendo fazer aqueles vídeos mostrando toda a história do jogo e tal, no estilo Golart. Então se tem algum jogo diferente, assim, com uma história interessante que dá pra eu trazer aqui pro canal, me fala que eu vou adorar ver as suas ideias. Mas no final é isso, muito obrigado por terem me visto até aqui e adeus.